Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouco sobre cinemática escalar, que é uma parte da física que estuda o movimento observando apenas os valores numéricos, sem se importar com sentido, direção e etc. É tipo observar o movimento de uma forma simplificada, olhando só como eu falei, olhando só os números, como distância, o tempo, a velocidade e tal. Bom, primeiro, o que é cinemática? A palavra cinemática, ela vem do grego kinesis, que significa movimento. Então a cinemática, ela estuda um movimento sem se importar com as causas dela. Então quando a gente fala cinemática escalar, significa que vamos olhar apenas para as grandezas escalares, aquelas que têm só valor, como disse anteriormente, como 10 segundos, 80 km por hora, 5 metros, esse tipo de coisa. Bom, primeiro, posição e sistema de referência. Se formos falar de movimento, precisamos definir um sistema de referência. Um ponto em que eu escolho como origem e uma linha ao longo do que o movimento vai acontecer. Bom, assim, a partir disso, nós definimos posição, representada pela letra S. Ou seja, a posição que mede a distância e tal, pode ser, exemplo, 5S é igual a 5 metros, 6 quilômetros. Podemos ressaltar também que se formos falar do Sistema Internacional de Unidade, o SI, a unidade básica da distância é o metro. Mas no decorrer, se formos resolver questões e tal, nós temos que analisar o que estão pedindo, se é em metro, se é em quilômetro e tal. Segundo, deslocamento. Deslocamento é representado por ΔS. O que seria ΔS? ΔS é a posição final, representada por S, menos a posição inicial, representada por S0. Ou seja, ΔS é a diferença da posição final e a posição inicial. Beleza. Agora vamos falar também sobre uma grandeza muito importante, que é o intervalo de tempo, ou seja, o tempo a qual o movimento acontece. O intervalo de tempo pode ser representado por ΔT. Também é medido pelas unidades de tempo que nós conhecemos, o segundo, hora, minutos e tal. Se formos falar do SI, o Sistema Internacional, a unidade básica é os segundos, mas novamente podemos usar qualquer uma no decorrer das questões. Ok. Seguindo a mesma lógica da posição, ΔT é igual a T, a posição final, representada por T, menos a posição inicial, representada por T0. Seguindo a mesma lógica da posição do deslocamento, não muda muita coisa. Beleza. Vamos falar agora sobre uma grandeza muito importante na cinemática escalar, que é a velocidade média. Velocidade média ela pode ser representada por Vmed ou VM. Eu costumo usar mais VM, então no decorrer deste vídeo, quando formos falar de velocidade média, vamos usar apenas a sigla VM. Bom, o que seria a velocidade média? A velocidade média ela mostra o quão rápido o objeto se movimentou em média durante um intervalo de tempo. Ou seja, qual foi o deslocamento dele em média, assim, o quão rápido o objeto se movimentou, perdão, gente. O quão rápido, falei errado. O quão rápido o objeto se movimentou em média durante o intervalo de tempo. É tipo um resumo, como falei, uma média das velocidades que usamos. Bom, como eu falei para vocês sobre o ΔT e o ΔS, a velocidade média é o ΔS, o S menos S0, ΔS, dividido por ΔT, que é o T menos T0, como falei anteriormente. Se vamos falar também da unidade da velocidade média, nós usamos normalmente pelo SI é o metros por segundo, mas também podemos usar quilômetros por hora e tal. Beleza. Vamos falar agora sobre velocidade instantânea. Ela é representada pela letra V. Diferente da velocidade média, ela indica a velocidade em um exato instante. Quando você olha para o velocímetro do carro, está marcando aquela velocidade. É a velocidade que você vê ali no velocímetro, é a velocidade instantânea,
que está marcando a velocidade naquele exato instante, naquele exato momento. Bom, por que fazemos a velocidade instantânea? Porque em alguns tipos de movimento, a velocidade ela muda. Então, quando queremos saber a velocidade em um determinado tempo, queremos saber a velocidade instantânea. Bom, se formos falar sobre uma variação da velocidade, podemos colocar ΔV, seguindo a mesma lógica tanto do tempo quanto do deslocamento. ΔV é igual a V, que marca a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é V0. Exemplo, eu vou sair com meu carro, eu estou dentro do meu bairro ainda, bairro pequeno, um monte de gente na rua, eu começo a andar a 40 km por hora. Mas quando eu subo para a pista e quando eu chego no meu destino, que é, exemplo, num posto de gasolina no meio da pista, eu não vou estar andando a 40 km por hora. Uma pista, numa BR, por exemplo, nós vamos andar o quê? A 80 km por hora, mais ou menos? Então, seria o quê? O que seria o ΔV? Seria o 80 km, que é a velocidade que a última velocidade que eu ando, menos o 40 km, que é a velocidade que eu comecei. E não diferente da velocidade média, a unidade que usamos é o metros por segundo. Mas também podemos usar, como falei, o quilômetros por hora. Agora, por último, a última grandeza que vamos falar agora é a aceleração. A aceleração é representada pela letra A. Ele indica o quão rápido a velocidade instantânea muda. Ou seja, eu não falei que ela pode variar, que ela pode mudar. A aceleração indica o quão rápido isso acontece. Bom, se o A, ou seja, a aceleração, ela for positiva, significa que a velocidade está aumentando. Se a velocidade for negativa, significa que ela está diminuindo, ou seja, está desacelerando. Como podemos calcular a aceleração? A aceleração ela é calculada por ΔV, por isso que eu falei sobre o ΔV aqui, porque usamos ela para saber a aceleração. O ΔV sobre o ΔT. Por quê? Indica o quão rápido a velocidade instantânea muda ao longo do tempo. Então, colocamos a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial, dividido pelo tempo que esse tempo que o movimento ocorreu. Ou seja, o T, que é o tempo final, menos o T0, que é o tempo inicial. E a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Bom, gente, é isso. Por enquanto, falamos um pouco sobre as grandezas. Agora, eu vou falar um pouco depois sobre os tipos de movimento. E é isso. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de movimento. O primeiro tipo de movimento que vamos falar é o movimento retilíneo uniforme, o MRU, ou apenas movimento uniforme, MU. O movimento uniforme ele ocorre quando a velocidade ela é constante, ou seja, não muda, tornando um movimento sem aceleração. Lembra quando eu falei que a aceleração ela indica o quão rápido a velocidade muda? Exatamente. Se a velocidade não muda, não há aceleração. Agora vamos falar também sobre a equação do movimento. Se a velocidade ela é constante, então a velocidade média, que se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai ver que a velocidade média é um resumo de todas as velocidades do corpo. Mas aqui só temos uma velocidade, então o resumo vai ser ela própria. Então a velocidade média é igual à velocidade constante. Bom, então podemos dizer, pegamos a equação, a equação que nos fornece a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, ou seja, S menos S0 e T menos T0. O que vai acontecer? Vai ficar V é igual a S menos S0 sobre T menos T0, como eu acabei de falar. Mas como é uma equação horária, queremos uma equação que se aplica a qualquer valor, começamos com o tempo inicial, o T0, como zero, ou seja, por exemplo, 0 segundos. Exatamente. Beleza. Então, temos que V é igual a S menos S0 sobre T
menos zero. Por que zero? Porque T0 é igual a zero. Alguma coisa menos zero vai dar essa coisa. 3 menos zero é 3. 5 menos zero é 5. T menos zero é T. Então, temos que V igual a S menos S0 sobre T. Com uma equação normal, temos o T dividindo, então podemos passar ele para o outro lado da igualdade multiplicando. Com quem? Com o V. Então, vamos ter que V vezes T, porque eu passei o T, né? V vezes T é igual a S menos S0. Na equação do movimento, o que queremos descobrir é o S, ou seja, a posição final. Então, vamos isolar esse S de um lado da igualdade. Como podemos fazer isso? Pegamos esse S0 que está aqui diminuindo e passamos ele para o outro lado da igualdade com a operação ao contrário, a soma. Está diminuindo, passa somando. Então, vamos ter que V vezes T mais S0 é igual a S. Para deixar de melhor entendimento, organizamos ela como S igual a S0 mais VT. Lembra daqui para trás, de trás para frente, ó. S é igual a S0 mais VT. É assim que deixamos. Essa é a equação horária do movimento. Essa equação também é muito conhecida como a Sauvet, a famosa equação Sauvet, onde nos dá a posição final. Ok, vamos falar um pouco também sobre os movimentos. Temos o movimento progressivo, que é quando a velocidade ela é maior do que zero. Como podemos aqui, ó, velocidade maior que zero. Temos o movimento progressivo. Ao contrário do movimento progressivo, temos o movimento retrógrado, que é quando a velocidade é menor do que zero. Assim, temos o movimento no sentido contrário. Vamos também analisar o gráfico da posição em função do tempo. Bom, queremos saber quanto que o objeto se locomove ao longo do tempo. Por isso que é a posição em função do tempo. Beleza. Temos a equação, a Sauvet, que acabamos de falar agora. Podemos comparar ela à equação da função afim, que ela tem y igual um coeficiente multiplicando por um x que varia, ou seja, nós temos aqui o v, que é um valor, e o t que pode variar, que é 5 segundos, 10 segundos, 10 minutos, tanto faz. Mais um valor fixo, que é o b, que podemos comparar ele também com o S0, que é a posição inicial. Por exemplo, podemos ter a mesma posição inicial, a mesma velocidade, mas o tempo diferente. É o que acontece com a x mais b. E na função afim, se você já estudou sobre isso, você vai ver que o gráfico dele é uma reta contínua. Aqui não vai ser diferente. No movimento progressivo, que eu falei, que é o movimento onde a velocidade é maior que zero, temos a reta crescendo continuamente. Quando temos uma reta paralela ao eixo X, que é a linha de T, temos o objeto em repouso. Ou seja, por quê? O tempo vai passando, exemplo, 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, e vai indo, e o objeto continua na mesma posição, ele não sai do lugar. Ou seja, a velocidade é igual a zero, ele está em repouso, não está em movimento. E temos também a reta do movimento retrógrado, que é quando a velocidade é menor do que zero, que é quando a linha está decrescendo. Pode ser tanto assim aqui, pode ser aqui, ou seja, mas quando a reta está decrescendo é porque temos um movimento retrógrado, onde a velocidade é menor do que zero. Bom, outro tipo de movimento que vamos falar também é o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, mas também nós chamamos só apenas de MOVE, movimento uniformemente variado.
Bom, este movimento ele ocorre quando a aceleração ela é constante, ou seja, a velocidade ela muda igualmente a cada intervalo de tempo. Temos também a equação da velocidade para o movimento com aceleração constante. Lembra quando eu defini lá o que era aceleração? Que encontramos a aceleração por ΔV dividido por ΔT? Ok, então temos que a aceleração é igual a V menos V0 sobre T menos T0. Considerando que o T0, o tempo inicial, é zero, então temos A é igual a V menos V0 dividido por T menos zero. Novamente, T menos zero é T. Alguma coisa menos zero vai dar essa coisa. Ok. O T aqui ele está dividindo. A é igual a V menos V0 sobre T. Então, o T ele está dividindo. Ele vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando com A. Então, temos que A vezes T é igual a V menos V0 menos V0. Na equação da velocidade, o que queremos descobrir é justamente a velocidade final. Então, para fazer isso, nós isolamos este V de um lado da igualdade, passando esse V0 para o outro lado. Ele está subtraindo, vai passar somando. Assim, temos a aceleração A vezes T mais V0 é igual a V. Para ficar de uma forma mais fácil de entender e até de decorar, na minha opinião, nós lemos ela de trás, como se fosse de trás para frente, que V é igual a V0 mais AT. Assim temos que V é igual a V0 mais AT. E aqui encontramos a equação horária da velocidade com um movimento de aceleração constante. Temos também o gráfico dele, o gráfico da velocidade em função do tempo, ou seja, o como que a velocidade muda ao longo do tempo. Ela também vai ser, como a aceleração ela é constante, como eu falei, que a aceleração, a velocidade muda igualmente a cada intervalo de tempo, nós vamos ter como gráfico uma reta, seja ela crescente, quando a aceleração for positiva, ou decrescente, quando a aceleração for negativa. No gráfico, como temos o exemplo aqui, onde aqui é V0 e aqui é V. Ou seja, aqui é a velocidade inicial e aqui é a velocidade final. Nesse gráfico, uma informação que, digamos assim, que oculta que temos é que a área da figura que forma este gráfico é igual ao deslocamento do corpo, ou seja, ao ΔS. A área é igual ao ΔS. Se formos analisar esse exemplo de gráfico, pegarmos ele e colocar em pé assim, enxergamos um trapézio, uma base maior, uma base menor e uma altura. Se pegarmos ele e colocar meio que em pé. Ok. Nesse caso, como enxergamos um trapézio, aí entra a geometria, onde a gente tem que saber como que descobrimos a área de determinadas figuras para descobrir a área do deslocamento do corpo. Temos como no nosso exemplo um trapézio. Para descobrir a área do trapézio, temos que base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2 é igual à área. Se formos analisar, B, a base maior, que é essa parte aqui, é igual a V. Esse valor de V vai ser a base maior. A base menor vai ser esse valor aqui, olha. O valor de V0, ou seja, o B minúsculo é V0. Já a altura vai ser o T. Lembra que eu falei que a gente coloca ele meio que em pé assim? Então, vemos que a altura dele vai ser o T. O tempo que tiver aqui vai ser a altura desse trapézio. Bom, substituindo então, temos que como a área é igual ao deslocamento, temos que ΔS é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Substituímos pelos valores que estão aqui, como eu acabei de explicar. ΔS é igual a V, o B aqui que é V, mais V0 vezes o tempo dividido por 2. Mas como acabamos de falar agora,
a gente sabe que o V a gente encontra por essa equação. V é igual a V0 mais AT. Então, o que a gente faz? A gente substitui esse V aqui por isso aqui. V0 mais AT. Substituindo, temos que ΔS é igual a V0 mais AT, que é o V, mais o V0, vezes tempo sobre 2. T sobre 2. Ok. Temos aqui, ó, V0 mais V0. Se formos somar V0 mais V0, temos 2V0. Assim, ΔS é igual a 2V0 mais AT vezes T sobre 2. Aplicando aqui a distributiva, ou então chamado chuveirinho, temos o T sobre 2 vai multiplicar por AT e também vai multiplicar por 2V0. Multiplicando 2V0 vezes T sobre 2, temos 2V0T sobre 2. O AT multiplicando T sobre 2, temos T vezes T vai ser T ao quadrado. Então, temos AT ao quadrado sobre 2. ΔS é igual a 2V0T sobre 2 mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui temos 2 dividido por 2. Então, um 2 em cima multiplicando e um 2 embaixo dividindo. Então, o que acontece? Cortou, fica só o V0T. V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Como coloquei aqui. ΔS, cortando os dois aqui, vai ficar ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Mas também temos que lembrar que o ΔS ele é igual a S menos S0. Coisa que eu estou falando desde o início do vídeo, daquela parte que explica as grandezas da cinemática escalar. Então temos que o ΔS substituímos por S menos S0 é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Ok. Como assim nós vamos encontrar a equação do movimento? Então, como queremos o movimento, a distância, a posição, vamos pegar esse S, que é a posição final, e isolar ele de um lado da igualdade. Fazendo o quê? Passando o S0 que está subtraindo para o outro lado, somando. Assim temos S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa, a famosa também sorvetão. Aquela do movimento uniforme chamamos de sorvete. É um nome comum que normalmente os alunos, a gente usa esses nomes para conseguir decorar a fórmula. E essa aqui é comumente chamada de sorvetão, que é a equação horária do movimento com aceleração constante. Outra equação que temos também é a equação de Torricelli, quando queremos descobrir a velocidade final sem precisar saber do tempo. Assim temos que a velocidade V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. O que seria isso? V, velocidade final, que é o que queremos descobrir, ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é S menos S0, mas chamamos ele de ΔS. Assim, nós encontramos a velocidade final sem precisar saber o tempo, porque a mesma coisa que encontramos aqui, podemos encontrar nessa equação aqui. Só que aqui nós precisamos do tempo. Aqui não precisamos. Conseguimos encontrar a velocidade sem o tempo. Ok. Vamos também falar sobre a análise do gráfico, segundo essa equação aqui, ou seja, da posição em função do tempo. Ok. Primeiro vamos falar também sobre a equação. Do mesmo jeito que a gente comparou a equação lá, sorvete, do movimento uniforme, com a equação do primeiro grau, aqui podemos comparar ela com a equação do segundo grau. A equação que temos é S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, que é a sorvetão. Podemos comparar ela com a equação
do segundo grau, que temos que S vai ser igual aquele Y que encontramos, porque o S fica no eixo Y do gráfico, igual S0, que é o valor que seria comparando o coeficiente C, que é o coeficiente, um número sozinho, sem nenhuma variável, sem nenhuma parte literal, mais V0, que seria comparado ao BX, que é o coeficiente, o V0 seria o coeficiente B, multiplicado por X, que aqui no nosso caso é o T, que é o tempo, que está no eixo X, mais AT ao quadrado sobre 2, que pode ser comparado ao AX ao quadrado da equação do segundo grau. Lembrando, gente, que esse A e esse A, eles não são a mesma coisa. Esse A aqui é o coeficiente de exemplo da equação do segundo grau. Esse A, que está aqui de preto, é a aceleração do movimento que temos. Ou seja, então são coisas diferentes. Ok. Como podemos comparar ele com a equação do segundo grau, vemos essa certa semelhança? Do mesmo jeito que a equação do segundo grau nos fornece uma parábola como no gráfico, a sorvetão vai fazer a mesma coisa. No gráfico, se formos jogar ela no gráfico, vai dar uma parábola, do mesmo jeito que está aqui. Onde a parábola côncavo para cima é quando a aceleração ela é maior do que zero, ela é positiva, então ela vai ser côncava para cima. Nesse gráfico, o vértice da parábola vai ser onde o corpo ele inverte o sentido do movimento. E quando o corpo faz isso, a velocidade nessa ponto onde inverte o movimento, o sentido do movimento, a velocidade é zero. Por exemplo, eu jogo para cima, ele para depois voltar. Jogo, ele para depois inverter o movimento. Então, aqui no vértice da parábola, a velocidade ela é igual a zero. Aqui a única diferença é que quando a aceleração ela for negativa, a equação vai ser côncava para baixo. Ela vai ser tipo uma boquinha triste. Aqui tá positivo, vai ser uma boquinha feliz. Positivo. Negativo, boquinha triste. Para baixo, côncava para baixo. Aqui a mesma coisa. O S começa do S0, da posição inicial. No vértice da parábola, vai ser a velocidade igual a zero, que é onde inverte o sentido, inverte o movimento. Bom, isso foi um resumo da cinemática escalar. Se você quiser, a cinemática escalar pode ser um conteúdo muito mais aprofundado se você for buscar mais. O que falamos aqui no decorrer deste vídeo é um simples resumo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre cinemática escalar. Espero que